Você vai ver nesta edição: o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Pelotas fala sobre a CPI da saúde. Perigo: 400 mil pessoas são contaminadas por agrotóxicos anualmente no Brasil. Reconhecimento: o documentário mostra a luta de atores negros pela sua valorização. Veja também no quadro cultural a arte da bateria e a importância da educação musical em projetos sociais. Essas e outras informações você confere hoje no programa Nossa Luta. Boa noite, eu sou Clóvis Rogério e esse é o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação de Pelotas. O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Luiz Guilherme Belletti, fala sobre a situação da saúde em Pelotas e o andamento da CPI da saúde. Acompanhe a entrevista. O programa Nossa Luta de hoje entrevista Luiz Guilherme Belletti, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde, que nos fala a respeito da CPI da saúde, que tem audiências aí nas terças e quartas-feiras. E o Belletti vai nos esclarecer aí a respeito da CPI da saúde. Como é que anda o andamento da CPI da saúde? A CPI da saúde foi instalada aí depois de documentos, né, que chegaram a mãos de vereadores. Eles analisaram esses documentos e instalaram essa CPI, que tem a finalidade de investigar recursos públicos, né, os serviços que são prestados à população de Pelotas. Nós na data dessa última terça-feira, prestamos esclarecimento lá e tivemos em torno de 2 horas relatando situações aos vereadores que compõem a CPI. Outra coisa, Belletti, tem documentos que comprovam aí a utilização de recursos públicos, principalmente na questão das obras, né? O superfaturamento de obras, aí tem documentos que comprovam isso, que estão anexados nesse processo também da CPI. Nós temos e acompanhamos de perto as obras, até porque nós apreciamos os relatórios de gestão que são encaminhados pela Secretaria. Falar em superfaturamento é difícil, mas nós na visualização e acompanhamos também outros valores, outras obras que tem, né, em outros segmentos, com o próprio Sindicato da Alimentação, onde a gente faz o trabalho do Conselho Fiscal. E os valores pagos para as obras das UBS são valores acima do que, né, são previstos em obras públicas. Por exemplo, edifícios pintados na cidade, edifícios aí, lógico, edifícios pequenos, tiveram um custo menor do que foi pago, aproximado do que foi pago apenas a uma unidade de saúde. Então, é preciso avaliar isso, né? Nós sabemos que, infelizmente, as obras públicas têm pago um valor maior, até pela burocracia que tem, né, pelo encargo de impostos que se tem nessa demanda, mas os valores precisam ser apreciados, né, precisam ser avaliados até para que não caia no descaso e a população tenha conhecimento dos valores que são pagos a essas obras. Uma outra coisa também, né, Belletti, que tem a questão do medicamento, a distribuição desses medicamentos que chegam até o centro de distribuição, que não são distribuídos nos postos e muitas vezes acabam vencendo e retornando lá para reciclagem esse medicamento. Além da despesa de vir para o município não ser distribuído, depois retorna, dando mais despesa para o município também. É uma questão que a CPI da saúde trata, né? Isso é algo que incomoda nós do Conselho, porque faltam medicamentos básicos nos postos de saúde, né, nas UBSs, como paracetamol, AS, medicamentos básicos que poderiam, né, evitar as doenças. Isso deveriam estar distribuídos continuamente, sem falta nas unidades, mas faltam, e aí por problemas diversos, né? Nós temos problemas administrativos dentro da farmácia municipal, das pessoas que comandam a farmácia municipal, o depósito de medicamentos, as pessoas que compram, né, nesses últimos 2 anos a gente tem um problema sério na questão da aquisição dos produtos, né, seja de quem levanta a necessidade, né, de quem encaminha a licitação. Então está comprovado no relatório de gestão que é apresentado para nós, para o Conselho, para a Câmara de Vereadores e para outros órgãos governamentais, que no final de 2012 sobraram mais de 7.700.000 reais para a compra de medicamentos destinado aos postos de saúde. Então, um valor muito alto que se tem em caixa para se ter essa grande falta de medicação que tem nas unidades. Então, nós precisamos, né, colocar mais recursos, colocar mais serviços na área da prevenção e evitar as internações hospitalares, né? As internações hospitalares, elas ocorrem porque existe falhas de um modo ou de outro na questão da prevenção, né? E as internações, elas são sempre
de um valor elevado. Então, a medicação é um dos princípios que pode, né, pode evitar o adoecimento das pessoas. Assim como a questão de exames que está sendo colocado na CPI, né, que parlamentares colocam que teriam exames pagos e não realizados. Isso é algo para ser apreciado, buscado, mas nós colocamos, ainda relatamos ontem, o problema com contratos com prestadores de serviço, nós abordamos isso lá, que é preciso ser revisto, e é preciso também, no nosso entendimento, a gente colocou na posição do Conselho, que é preciso aumentar o número, é preciso ser revisto, reavaliado o número de exames que é prestado à população de Pelotas, que é repassado, né, contratualizado, melhor, com os prestadores de serviço. Então, nesse sentido, nós trabalhamos, né, para que melhore o atendimento. Isso é prevenção, medicamentos, exames básicos, isso é prevenção e precisa ser aumentado, precisa ter um outro olhar da Secretaria Municipal de Saúde. Quais os próximos passos da CPI agora, Belete? Ela reúne terças e quartas-feiras, assim, na próxima... hoje quarta-feira, hoje tem audiência também. A próxima depoente, na data de hoje, é a senhora Ana Costa, que é a superintendente das unidades de saúde. Provavelmente a secretária deverá depor nos próximos dias. Segundo foi me colocado lá no espaço intermediário, fora das câmaras, é que nos próximos dias serão ouvidos os hospitais da cidade, né, que são os grandes prestadores. Os hospitais, até para o público entender, né, o público de casa entender, os hospitais hoje ficam com 80% ou mais dos recursos provenientes da saúde. Nós devemos ter agora, no ano de 2013, uma média de 14 milhões de reais mês empregado na saúde de Pelotas. E grande parte desse recurso vai para os serviços hospitalares ou para os serviços de alto custo. Então, mais de 80%, né, pelas previsões que se tem, vão para os serviços mais elevados, de custo mais altos, né, que estão na contratualização. Então, isso é algo que precisa ser revertido. Nós, o Conselho, tem batalhado, tem trabalhado para isso, né, que é preciso investir mais na prevenção, para evitar as internações. Infelizmente, né, nos últimos anos, quem estava à frente da Secretaria Municipal de Saúde não tinha esse visual. Nós entendemos que houve, né, a partir de janeiro, né, quando mesmo mantido a atual secretária municipal de saúde, a senhora Rita Bergman, foi mantido ela, mas com uma outra equipe de trabalho que tem uma outra visão. Isso tem incomodado também alguns segmentos, né? Isso é preciso ser avaliado dentro dessa CPI e avaliado pela população em geral. Nós precisamos reduzir o custo com os hospitais e investir mais na prevenção da saúde. Muito bem, o programa Nossa Luta conversou com Luiz Guilherme Belletti, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde de Pelotas. O Conselho Municipal de Saúde de Pelotas fica localizado na rua 3 de Maio, esquina Osório. Os telefones para contato é o 3227-6555, 3227-5613. O e-mail para contato é cmspel@hotmail.com. Faça contato com o Conselho. A TVT apresenta uma série especial. 400 mil pessoas são contaminadas por agrotóxicos anualmente no Brasil. Os agrotóxicos provocam série de problemas ambientais, doenças e até morte de trabalhadores e consumidores de alimentos contaminados. Conheça a família Oyama, que abandonou os agrotóxicos e optou pela uma agricultura orgânica. Acompanhe a matéria da TVT. Estamos em Parelheiros, extremo da zona sul de São Paulo. Esta horta, onde são cultivadas verduras, legumes, temperos, pertence à família Oyama, que há 70 anos se dedica à agricultura. O cultivo sempre seguiu o convencional na agricultura familiar. Antes de fazer agricultura orgânica, vocês usavam os agrotóxicos. Vocês usavam com orientação técnica? Não. A gente nunca teve orientação técnica para usar os herbicidas nem os agrotóxicos. Quando o senhor usava aqui o agrotóxico, o que o senhor sentia na saúde? Então, dor de cabeça, diarreia. Os agrotóxicos são produtos químicos usados na agricultura para matar ervas daninhas, insetos e outros tipos de animais considerados nocivos para a plantação. O problema é que, como o próprio nome diz, são tóxicos,
provocam sérios problemas ambientais, doenças e até mortes de trabalhadores e também de quem consome alimentos contaminados. Alguém pode imaginar que falar a palavra agrotóxico, imagina que é um produto, mas na verdade nós temos mais de 450 ingredientes ativos de uso permitido no país, que vão dar origem a mais de 1.700 formulações comerciais, né? E esses produtos estão potencialmente à disposição do uso, né, dos agricultores. Temos uma legislação que regula essa questão, etc., a necessidade de intervenção técnica para poder ter acesso através de uma receita, etc. Mas na prática a gente sabe que nem sempre as coisas acontecem da maneira como está prescrito na legislação, né? E é aí que vem o problema, né? Os ambientalistas consideram que a melhor prevenção é mesmo substituir os agrotóxicos pelo controle biológico, o que deveria ser incentivado por políticas públicas, diz o pesquisador da Fundacentro. A questão do financiamento do crédito rural, por exemplo. Linhas de crédito direcionadas, privilegiando agricultores que façam a eleição de tecnologia de menor impacto, ou, né, de técnicas de agroecologia, etc., desde o uso de máquinas médias ou de modelos de produção que vão estar fora desse contexto do uso de agrotóxicos, já existe alguma coisa nesse sentido e ela tem sido crescente. Abandonar os agrotóxicos foi exatamente o que fez a família Oyama. Em 2010, depois de uma temporada no Japão, onde conheceu a agricultura orgânica, Ernesto trouxe para os pais a ideia de fazer a transição para este tipo de cultivo. Na agricultura orgânica, todo o controle das chamadas pragas é feito de forma natural, sem produtos químicos. Os antigos agricultores não ficaram muito confiantes. Estava com um pouco de medo. A senhora achou que podia acontecer o quê? Que não ia dar certo, porque começou com plantação muito ruim. Mas aos poucos a plantação foi ficando assim, linda. Na agricultura orgânica, para preservar a produtividade do solo sem adubos químicos, a plantação tem que ser assim, diversificada e com rotação das culturas. São várias as estratégias para afastar bichinhos que comem as verduras. A plantação consorciada é uma delas. Uma planta vai ajudando a outra, né? Por exemplo, tem um bichinho que não gosta da salsinha, mas esse mesmo bichinho gosta da alface, né? Então, exatamente por causa disso, ele não vai vir no alface, porque a salsinha vai estar ali do lado, né? Outras estratégias são barreiras naturais, né? Você planta assim uma bananeira, algum outro tipo de leguminosa, que onde a praga ela vai ficar ali e não vai atacar a planta, né? Com essas medidas, a família Oyama conseguiu da Prefeitura de São Paulo o selo de garantia de produção orgânica. Produz alimentos mais saudáveis, aumentou o faturamento e deixou de poluir o ambiente com os resíduos dos agrotóxicos. Vocês também que lidam direto aqui na terra também não sentiram mais problema de saúde? Nunca mais. Agora nem tomando remédio, não tomo remédio. E agora a senhora já está convencida de que dá certo, né? Não, se Deus quiser ainda. A Negação do Brasil, de Joel Zito Araújo, produzido no ano de 2000, o documentário é sobre a luta de atores negros pelo reconhecimento e a sua importância na história da telenovela, um produto de maior audiência no horário nobre da TV brasileira. Acompanhe. Vocês agora terão o prazer de ver duas figuras de maior daquelas que se destacaram em O Direito de Nascer, porque toda a equipe brilhou de um modo só. Porém, vocês verão agora dois dos artistas que vocês também não se cansaram de aplaudir. Trata-se de Hamilton Fernandes e trata-se de Isaura Bruno. Esta é uma das poucas imagens que ainda restam das telenovelas produzidas nos anos 60. Nos 9 meses em que foi levado ao ar, O Direito de Nascer, uma adaptação da radionovela do cubano Félix Cañé, tornou-se o primeiro grande sucesso de audiência da telenovela brasileira. Dos associados nesta festa magnífica, ainda vivendo as emoções do encerramento da novela que empolgou o país todo. Estivemos sexta-feira em São Paulo e domingo no Rio de Janeiro. Recebemos a maior consagração que o público poderia oferecer a um ator nacional. Portanto,
é com um grande prazer que eu trago para vocês a minha querida Mamãe Dolores para também apresentar a sua saudação. Público maravilhoso, boa noite. Eu também continuo, como está o Hamilton, desde sexta-feira, completamente emocionada com tudo que nós recebemos aqui em São Paulo e domingo no Maracanãzinho. Foi um negócio, é touro. Foi uma coisa muito séria, tá? E vocês também. Vocês nos perdoam de ter aí tudo assim amontoadinho, com calor, mas nós também estamos, viu? Muito obrigado pela presença de vocês. Depois você faz uma fila que nós vamos dar fotografia e pãozinho. Tá? Refaço aqui as imagens que restaram em minha memória daqueles momentos em que no final de minha infância assistimos televisão pela primeira vez no lugar em que nasci, um pequeno vilarejo na divisa entre Minas e Bahia. Aquelas pessoas, em sua maioria negros e mulatos como eu, disputavam todas as noites um espaço nas janelas do meu tio para se encantar com o direito de nascer. A atriz Isaura Bruno foi imortalizada por sua performance como Mamãe Dolores, uma personagem que parecia ser uma combinação perfeita entre dois estereótipos clássicos: a mãe negra da literatura e do teatro brasileiro e a Mami, do cinema norte-americano. A cena final, em que Mamãe Dolores revelou quem eram os pais verdadeiros de seu filho de criação, foi vista por 1,5 milhão de telespectadores. Esta cena foi repetida ao vivo em vários estádios do país e também no famoso Maracanãzinho, na cidade do Rio de Janeiro. Mas a coincidência entre o primeiro sucesso de audiência da telenovela brasileira e a paixão despertada por essa personagem negra não se constituiu em nenhum sinal de que teríamos, a partir dali, um futuro promissor para os atores negros. Também, Mamãe Dolores, no próximo cartaz que a televisão Tupi está apresentando no horário das 21h30, cartaz Gessi Leber apresentando mais um original de Félix Canhê, O Preço de uma Vida. Depois de atuar em somente 3 novelas nos 6 anos seguintes, Isaura Bruno morreu pobre e como uma desconhecida, vendendo doces na Praça da Sé, em São Paulo. Conta-se que, próximo de sua morte, ela afirmou melancolicamente que tinha tantas tristezas que não sabia qual era a maior. A história de Isaura Bruno já prenunciava o drama de reconhecimento que viveriam todos os atores negros da TV brasileira. Mas para todos nós, negros e mulatos, passou inteiramente despercebido o desaparecimento daquela atriz. A crença na democracia racial e o desejo de branqueamento tão fortes naquele período nos impediram de perceber o desfecho trágico de Isaura Bruno. Em 1969, minha família mudou para a sede do município, a cidade de Nanuque. Foi aí que comecei a me apaixonar por telenovelas ao conhecer o anti-herói Beto Rockefeller e o seu hilariante amigo Vitório, interpretado por Plínio Marcos. Mas o que eu queria dizer, poxa, é difícil de falar, Cida, mas o que eu queria dizer, Cida, é que eu gosto muito de você, eu vou querer ver você sempre contente e não vou querer ser o dono do teu nariz, você vai continuar dona de você, tá bom? É isso que eu quero, Cida. Vitório, você ficou louco? Fiquei sim, Cida. Há muito tempo. Olha, você ia ser um bom marido, não resta dúvida. Mas eu não posso garantir pra você que você é uma boa esposa. Isso não interessa, Cida. Eu topo. É que você é muito ingênuo, Vitória. Eu ia fazer você sofrer. Não ia não, Cida. Isso não ia não. Eu ia. Não tem importância, Cida. Se eu sofrer, o que tem? Deixa pra lá. Para ver o documentário completo, acesse no site vimeo.com/documentáriosfilmes. No quadro cultural de hoje, você vai acompanhar uma entrevista e uma apresentação de um baterista da cidade de Pelotas, que trabalha com diversos projetos musicais e se dedica à educação musical em atividades sociais e de reabilitação de crianças, jovens e adultos. Acompanhe.
No quadro cultural de hoje, o convidado é o baterista e percussionista Marcelo Valente. Obrigada por estar com a gente aqui, Marcelo. Falar um pouco para o programa Nossa Luta do teu trabalho. Como que começou o teu envolvimento com a bateria? Começou a partir da dança? Isso, meu primeiro contato com música, na realidade, foi com a dança, né? Que aí eu comecei, lá na rua tinha um grupinho de dança que a gente, gurizada lá da rua, né? Que às vezes era promovida também pela Sociedade Recreativa Liberal, né? Era um clube da rua e tal, e que promovia a dança, assim, né? Então a gente foi pego, né, pela função da dança e tal. Bom, eu, né, sempre fiquei muito curioso para saber como era feita aquela música, né? Como era, né? O que me chamava a atenção? Uma coisa já me chamava a atenção naquela época, né? Como é que se faz aquilo ali? Né, eu ficava escutando o rádio e prestando atenção como é que será, né? Uma coisa meio instinto, assim, eu já sabia que eu fazia com a mão assim, né? Batia na perna e tal. Já tinha ritmo até pela questão da dança também, né? Bom, aí depois, né? Eu acabei indo a alguns ensaios de uns amigos e tal, né? E aí aquilo ali me chamou a atenção, tipo, aquilo lá que eu quero, né? Eu olhava sempre a bateria, né? Então aquilo me chamou muita atenção, né? Foi a partir daí que eu comecei a querer buscar, né, o som da percussão, assim, bateria. E esse som também, né, da música, ele também se torna bastante primitivo, né? Tu como um profissional da música, que estudou também, pesquisador da música, acaba tendo isso também na tua influência, né? O som da música, ele vem antes da fala. Isso influencia muito, por exemplo, no teu trabalho que tu faz com educação musical. Tu trabalha aqui em Pelotas e já passou por alguns projetos e atualmente trabalha no Serenep, que é esse trabalho que trabalha com reabilitação e o início à música. Me fala um pouco de como que é essa experiência, né? E também dessa questão primitiva que aguça muito também, tanto o sentimento da criança quanto das pessoas para o som da música. Eu acredito, até lendo alguns autores, que a educação musical ela tem que partir desse momento da história da humanidade, assim, né? Que é desde os sons da natureza, né? Os sons do cotidiano, o som de animal, né? Até a questão da fala ali, que eu comentei contigo, né, há um tempo atrás, que a percussão ela veio antes, sabe? O bater de palma, sabe? O bater no peito significava alguma coisa, né? O grunhido, né? Que não é propriamente uma fala, e sim um som, né? Uma coisa assim que não tem nem tom, em alguns momentos, né? Eu acredito que tem que se passar por esse momento ali no início da educação musical, né? Acho que se não der isso, eu acredito que vai estar começando a meio capenga, né? Não quero dizer que isso seja, mas que lendo algumas coisas tu vê que realmente tem que mostrar esse lado aí, né? Que a gente aprendeu ouvindo os sons da natureza, né? Os sons que saem do próprio corpo, né? Também. Do bater palma, bater no peito, tem som, né? Como que tu avalia atualmente a educação musical? Essa mistura da música com a educação nas nossas escolas, nos centros de reabilitação. Como que nós estamos preparados, de fato, para trabalhar a questão mais artística, musical e também que acabe ajudando na reabilitação dos nossos alunos, especialmente especiais? Como que tu enxerga isso? Eu acho que ainda tem poucos profissionais trabalhando, né? Ainda com isso, né? Aqui em Pelotas tem a Lismar, tem o Isamir, né? Que trabalha já com isso há um longo tempo, né? Que o Isamir e a Lismar fazem parte do CAPS também, que foi a minha escola, eu diria, né? Porque desde que eu entrei na universidade, eu entrei num projeto de extensão, né? da BIA, e aí eu acabei me enganjando, né? No trabalho com especiais, com pessoas com deficiência, né? Né? Então isso também me estimulou a buscar mais sobre isso, e me estimulou também a aprender outros instrumentos, né? Que aí veio o violão na minha vida, né? Também, que aí, tem que ter um instrumento harmônico, né? Que isso também me ajudou muito como percussionista, né? Me ajuda até hoje, né? Até no reconhecimento das notas. Tem percussão, tipo o tímpano, que eu toco na orquestra, por exemplo, que tem notas musicais, né?
é um tambor, né? Mas tem nota musical, tem um pedal que tu regula ali. Mas dependendo da música, né? Em linguagem técnica, às vezes chega a ter uma quinta, né? Chega a ter terças, né? Tu tem que regular tudo no pé ali, no pedalzinho, né? Eu acho que aí me ajudou também nessa questão. Mas voltando lá, eu acho que ainda tem muito pouco trabalho em relação a isso. Eu acho que tem muito pouca pesquisa. Eu acho que melhorou muito dos anos para cá, né? O pessoal tem voltado o olhar mais para esse tipo de educação, né? Educação especial. E quanto ao poder público, por exemplo, falta ainda muito incentivo aqui para a cidade, para professores como vocês, que se dedicam a esse trabalho. Como que o poder público atualmente tem agido na questão da música com a educação? E eu acredito que, eu não vou desqualificar totalmente, mas que de uns tempos para cá melhorou muito também, mas que ainda tem muito a crescer, né? Tem muito a crescer mesmo, porque uma aula de educação musical necessariamente teria que ter uma sala de música, né? Onde lá teria todos os instrumentos disponíveis, né? Teria, sei lá, uma bateria, teria a percussão, teria o violão, teria um teclado, num quadro pautado, um quadro em branco para poder escrever outras coisas, né? Eu acho que ainda falta muito, ainda tem muito a avançar ainda, né? Sendo que nós temos várias escolas aqui na região e que não tem um professor de música, né? Sendo que isso é por lei federal, né? Que cada escola, teoricamente, teria que ter o seu professor de música, né? Veja esses e outros programas acessando no YouTube. Coloque lá, Nossa Luta 1.tv. Nós voltamos na semana que vem. Uma boa noite a todos e a todas e até lá.